O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar de madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 12 discípulos, enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse momento eu acolho você, meu irmão, você, minha irmã, juntamente comigo nesta manhã do dia de sábado, iniciando mais um dia com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Hoje estamos meditando as passagens do Evangelho de Marcos e neste Evangelho estamos falando do ressuscitado. Estamos continuando a falar de Jesus, desse incrível acontecimento que foi após a paixão de Cristo, a sua ressurreição. Para cumprir a profecia, Jesus veio a este mundo para trazer salvação. Ele disse que todo aquele que fosse batizado, todo aquele que nele cresce, seria salvo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, esse Jesus que padeceu do sofrimento, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, ele aparece hoje nessa leitura que nós vimos. Jesus faz ele traça um sistema cronológico, né? Ele fala das suas aparições após a sua ressurreição, como por exemplo a primeira aparição lá em que Maria Madalena consegue ver Jesus, né? Ali depois também ele consegue caminhar com os discípulos de Emaús. Entretanto, desta vez Jesus aparece aos 12. Mas Jesus aparece aos 12 aqui, aos 12 discípulos, justamente pela incredulidade e ainda a falta de fé, porque é como se não tivessem acreditado ainda que Jesus tinha ressuscitado. Então ele aparece ali, onde estavam reunidos os 12. Os 12. E eles repreendem por conta da falta de fé. Isso me leva a compreender, isso me leva a pensar assim. Por exemplo, nós não vimos Jesus. Nós não contemplamos Jesus. Entretanto, nós cremos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós nos debruçamos neste caminho que nos leva à salvação. Então, hoje nós somos quase que aqueles discípulos. Mas a diferença é que nós cremos que o Senhor Jesus ele é a fonte e origem, né, da salvação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não deixemos-nos ser repreendidos por Jesus por conta disso. A gente muitas das vezes leva as situações da vida em um ego e que chegamos a pensar assim: nós estamos sozinhos, que tudo não há jeito mais. Veja que Jesus repreende os seus discípulos pela incredulidade e a falta de fé. Quer dizer para nós, Jesus, aliás, Deus não promete neste mundo felicidade para ninguém. Porque esse mundo ele é momentâneo. Este mundo ele é breve, mas sim celestial. Por isso que Jesus veio, para instaurar a salvação, para dizer que há uma salvação, que este mundo não é definitivo. Tanto é que o próprio Jesus chega a dizer que eu não sou deste mundo, meu reino não é deste mundo. Então, Jesus aparece, ele não bate na porta. Por quê? Porque ele está 24 horas do nosso lado. Jesus, quando aparece aos discípulos, aos 12, ele não bate na porta.
para entrar. Ele já entra porque ele é de casa. Assim também na nossa vida cristã. Quando oramos, por exemplo, ou quando nos colocamos em uma intimidade muito profunda com Deus, ele não precisa bater na porta para entrar porque ele já está no nosso coração, né? Então ele já faz parte da nossa vida. Ele é o centro, ele é a base, ele é o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição, né? Então a gente tem que aprender a ser mais fervoroso na fé, na dedicação, na escuta. E veja que no final Jesus faz um pedido ainda aos seus discípulos. Depois de repreendê-los, o ressuscitado diz: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Este evangelho que começou lá com aqueles discípulos que foram disseminar a palavra até os dias de hoje, o que nós conhecemos. Infelizmente, muitas pessoas zombam do evangelho, muitas pessoas não procuram uma relação sincera com Deus, não procuram compreender a escritura sagrada, onde ferem o coração do Senhor, mas a missão que Jesus deu aos discípulos foi: ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Vamos repetir então, vamos fazer esse pedido de Jesus acontecer? Vamos fazer o anúncio do evangelho na nossa casa? Vamos anunciar a palavra de Deus no nosso trabalho? Vamos anunciar a palavra de Deus através de alguém que esteja precisando de uma palavra amiga ou que está passando por um momento difícil? Vamos colocar a palavra de Deus em prática? Eu acho, meu irmão, minha irmã, que muito mais do que palavras são ações. Vamos deixar as palavras, vamos agir mais, vamos perdoar mais, vamos amar mais, vamos nos abraçar mais, vamos ser mais caridosos, vamos olhar para aqueles que precisam da gente, vamos aprender a nos reclinar, a nos rebaixar, porque nós somos pouco, nós somos muito pouco nessa terra. E vamos anunciar a palavra de Deus. Fico muito triste quando eu vejo cristãos e cristãs que dizem que são cristãos, mas estão no mundo, desmerecendo o Senhor que foi crucificado e ressuscitado. Nós não, vamos anunciá-lo. Este é o evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã. Desejo que Deus te abençoe você, abençoe sua vida, o livre de todos os males, abençoe o seu negócio, nos conduza para uma Páscoa celeste, eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vou ficando por aqui, peço a sua curtida, deposite o seu comentário do evangelho de hoje. Vamos evangelizar comigo. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.